Nós vamos conversar daqui a pouco com um jornalista de lá, né? Exatamente. Inclusive, ele já está entre nós, o Marcel Leite, jornalista. A gente já pode começar a conversa com ele a respeito disso. Vou entrar na questão política, que acho que a gente já pode trazer para o Marcel conversar junto com a gente, porque o ministro dos Transportes, Renan Filho, foi para Maceió, ele falou a respeito disso. Olha só. Quem deve pagar o dano é a Braskem. Ninguém deve terceirizar essa responsabilidade, nem para o governo federal, nem para o governo do estado, nem para a prefeitura, foi o que disse o ministro dos Transportes. O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que é aliado do Arthur Lira, inclusive presidente da Câmara, inimigo político do governador, também falou a respeito. Ele disse: agradeço ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, com quem acabo de falar, pelo apoio a Maceió. Pedi a ele para que o governo federal, em parceria com a prefeitura, ampare a população que teve que sair de suas casas. É preciso novas moradias e que a Braskem seja responsabilizada. Só para terminar de dar essa repercussão toda política, o senador de Alagoas também, o Renan Calheiros, tinha apresentado em setembro um requerimento de CPI para investigar a atuação da Braskem nos bairros lá em Maceió. Ontem ele fez um post nas redes sociais cobrando justamente a abertura dessa CPI. Ele disse: alguns oportunistas só queriam faturar e agora perderam a credibilidade e a isenção. Diante do colapso, despertaram já com a porta arrombada. CPI já, foi o que disse o Renan Calheiros. Marcel, aproveito para dar boa noite para você. Eu quero te ouvir primeiro a respeito da necessidade de uma CPI para apurar toda essa história. Você acha que esse é um primeiro passo para a gente começar a ter uma resposta à altura desse crime que está acontecendo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriela, Chico, Rodrigo. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço para falar de um tema tão grave que traz tanto sofrimento a tanta gente. As primeiras achaduras surgiram em 2018 e já são faz 5 anos que estamos nesse dilema. E eu concordo que a CPI pode ser sim um bom caminho, porque toda informação vinculada a esse caso é muito nebulosa. A gente não tem muita transparência tanto no tamanho das crateras, no tamanho que essas minas e esse colapso podem atingir, quanto também questão financeira de recursos, da indenização dada às pessoas, que sempre foi muito aquém do que era o justo também, de todo esse processo vinculado, da aproximação da prefeitura também com a Braskem em determinado momento. Ou seja, tudo é muito escuso ainda, tudo é muito nebuloso. Ninguém tem muita ciência do que acontece, a Braskem tenta sempre colocar panos quentes nisso, e acaba que, como o exemplo do Big Brother Brasil, ela tenta desviar o foco do maior desastre ambiental urbano do mundo, né? Que ela é totalmente responsável por isso. Ô Marcel, a gente tem dito que nos últimos dias, talvez nas últimas horas, aumentou o risco de um colapso. Se você conseguir explicar isso melhor para a gente, isso significa o quê? Esses bairros que já estão em parte desocupados, pode haver um afundamento completo? A Gabi trazia aqui, criar talvez uma cratera gigante, estão dizendo até que pode engolir parte de rio, de mangue. Explica melhor para a gente isso e o que isso significa na vida das pessoas. Tem gente ainda morando ali, né? Em algumas áreas saíram, em outras áreas as pessoas estão ali ainda, né? Exatamente. A cratera, ela fica localizada no bairro do Mutange, que fica na beira da Lagoa Mundaú. E 60% da cratera, ela está debaixo da água da lagoa, e os outros 40% no solo. Ou seja, isso pode afundar, o que vai causar uma movimentação de água muito grande, além do que a consequência grave para a lagoa também, que é o aumento da salinização da água da lagoa. Ou seja, vai impactar, além do desastre físico, digamos assim, da movimentação sísmica, vai acontecer também o desastre ambiental da mortalidade de peixes e de outras espécies que vivem lá, o que vai impactar totalmente nos pescadores que dependem disso para sobreviver. Ou seja, a mina 18, que é essa, além de todo esse fato, ela também pode causar um efeito dominó. O que é isso? Ela pode vir a colapsar, ou seja, afundar, ela tem, como já foi falado, 1 quilômetro de profundidade. Ela pode colapsar e fazer que esse efeito dominó atinja as outras minas ao redor. Ou seja, nós não temos a ciência exata do tamanho e da gravidade dessa consequência desse buraco que ele pode causar, né? Ou seja, a situação é cada vez mais periclitante. Além dos bairros atingidos, como o Mutange, o Bom Parto, que não estava incluído no processo de mapeamento, foi incluído ontem, que uma ação policial, diga-se de passagem, muito abrupta, muito
forte, retirando as pessoas da casa, dando 10 minutos para as pessoas retirarem suas coisas o mais rápido possível. 10 minutos? Para saírem da localidade, 10 minutos. Eles davam 10 minutos para o pessoal reunir tudo que poderia na hora. Muita gente saiu apenas com a roupa do corpo, não dava tempo de fazer outra coisa. Nossa, até em Gaza tem mais tempo do que esses 10 minutos. Impressionante. Exatamente. Aí isso só deixa a população cada vez mais angustiada, né? Cada vez mais sem perspectiva. Por exemplo, o bairro dos Flechais, que é outra região ali próximo da Lagoa, que também está contemplada por essa zona de risco, ela está totalmente isolada, porque ela fica literalmente rodeada por esses bairros que estão desocupados. Acho que a Ilô mostrou esse bairro nas reportagens. Aquela parte ficou isolada, né? Ficou assim, sem acesso a comércio, sem acesso... É o que está no telão, inclusive, na nossa tela. Ah, está aqui na nossa tela. Esse é o bairro que está mais isolado, que tem gente morando ainda. É esse? Esse aqui? Isso, tem gente morando ainda aí nos Flechais, que fizeram um protesto mais cedo, mas os protestos aqui, geralmente, a Braskem muitas vezes entrou com liminares na justiça coibindo esses protestos, uma forma literal de assédio judicial, né? Assédio jurídico, impedindo que as pessoas se manifestassem, o que causou mais revolta ainda, porque além disso tudo, outro problema grave aqui de Maceió é a especulação imobiliária, porque são 55 mil pessoas que saíram de suas casas, ontem mais 5 mil, só do Bom Parto, que vão ter que morar em outras localidades, né? E com isso, o aluguel subiu muito, o preço do metro quadrado de Maceió é exorbitante. Ou seja, está todo mundo sofrendo consequências graves e sem perspectiva de melhora. Que loucura. Marcelo, houve, do ponto de vista jurídico, houve um acordo entre Prefeitura e Braskem, não é? Foi uma bolada, não sei se você recorda aí o montante em dinheiro, mas as pessoas atingidas não foram indenizadas até agora, né? Pelo menos indenizadas a contento, como deveria ser. Exatamente. Uma das principais queixas do pessoal que saiu das suas casas, perderam sua vida toda investida lá, é a indenização muito aquém do que deveria ser dado de verdade, né? Uma quantia que não condiz com todo o sofrimento, tanto material quanto psicológico, que essas pessoas sofreram, né? E esse acordo com a Braskem ainda é outro ponto que é muito nebuloso. Não foi totalmente compreendido ainda como foi utilizado esse recurso, há diversas especulações, mas nada de concreto ainda pôde ser comprovado, e tudo fica muito no ramo da especulação, né? Por isso que é tão angustiante. A gente não tem uma perspectiva de melhoria, a gente não tem uma perspectiva de resolução desse processo, e só deixa toda a população de mãos atadas nessa situação, né? A gente diz muito por aqui que foi uma tragédia anunciada, porque não apenas de 2018 para cá, há um estudo na UFAL do professor Abel Galindo, desde 2010, publicado em diversas revistas científicas, que falou sobre o risco da extração exacerbada da salgema, de aumentar o nível do lençol freático e, consequentemente, fazer uma maior pressão sobre o solo e vir a ter crateras, que é exatamente o que está acontecendo hoje.